Esta é a Voz da Profecia, com mais uma de suas mensagens de fé. Ao microfone, para proferir sua palestra, Roberto Rabelo. Louisa Dubé, de Anchorage, no Alasca, estava enferma de cama. O seu estado era tal que ela dependia inteiramente de amigos para o seu provimento de comida e lenha. Um dia os amigos não vieram vê-la e a temperatura caiu para 35 graus negativos. Sem lenha para aquecer o cômodo em que vivia, e com um inverno assim rigoroso, ela clamou a Deus por socorro. Após a prece, a porta se abriu e um moço alto entrou no quarto com uma braçada de lenha. O moço acendeu o fogo e pôs sobre ele uma panela com água. Em seguida saiu para logo após voltar com mais lenha. Seria ele um anjo de Deus? A senhora nunca antes vira o moço. Temeu, porém, perguntar-lhe em voz audível quem ele era, mas fez a pergunta mentalmente. Perguntou se ele era um anjo. Súbito o estranho se voltou para ela e, esboçando um sorriso, disse sim com um aceno da cabeça. A senhora Dubé relatou a uma amiga, mais tarde, o rosto dele era tão nobre que eu estava certa de uma coisa: o moço não era deste mundo. Ele olhou para mim, virou-se, abriu a porta e desapareceu sem dizer palavra. Um rápido exame fora da casa confirmou a impressão da senhora. Não havia pegadas na neve recém-caída, nem à direita nem à esquerda da casa, tampouco junto da pilha de lenha. Emprega Deus os anjos para ajudar os seus filhos em necessidade. Ele o faz. Pois a Escritura diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 14. Os anjos são uma ordem de seres superior ao homem. Como lemos em Hebreus 2, que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Versículos 6 e 7. No serviço de Deus, cumprindo ordens do Rei do Universo, os anjos são todo-poderosos. Escreveu o salmista, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, ou poderosos em força, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Salmo 103, 20. Eles se movem com a rapidez do relâmpago. Ezequiel 1, 14. Quando um anjo do Senhor entrou no horto em que Jesus foi sepultado na manhã da ressurreição, houve um grande terremoto. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. São Mateus 28, 2 a 4. Devemos conhecer melhor os anjos e o seu ministério. Devemos saber o que Deus tem à disposição de seus filhos. No seu recente best-seller, Os Anjos, Agentes Secretos de Deus, o evangelista Billy Graham pergunta: por que escrever um livro sobre os anjos? E responde: porque as forças do mal parecem estar devorando as mentes de pessoas já perturbadas e frustradas da nossa geração. Por isso creio que chegou o tempo de focalizar os aspectos positivos da fé cristã. João, o apóstolo, disse: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 São João 4, versículo 4. Os anjos são nossos constantes ajudadores. Esses ministros de Deus fazem pela família humana muito mais do que supomos. Um anjo de Deus assistiu a Agar no deserto, quando Ismael, seu filho, estava para perecer de sede. Gênesis 21, 14 a 19. Por meio de um anjo, Deus proveu alimento a Elias, também no deserto, quando aquele profeta, vencido pelo desânimo, pediu a morte. 1 Reis 19, 1 a 8. Um anjo de Deus, o anjo Gabriel, instruiu e confortou o profeta Daniel, após haver este recebido uma visão do céu cujo sentido não lhe foi logo revelado. O anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista e à Virgem Maria o nascimento de Jesus. No serviço que prestam em prol do homem, os anjos superintendem a obra de pregação do Evangelho. Eles estão encarregados dos grandes movimentos que visam a salvação de pecadores. No interesse do Evangelho e da Igreja, os anjos controlam as circunstâncias. Numa hora de crise para o antigo povo de Deus, quando inimigos deste procuravam impedir a reconstrução do templo após o cativeiro babilônico, inclusive denunciando os judeus a Ciro, rei da Pérsia,
O anjo Gabriel por 3 semanas lutou com as forças do mal que tentavam controlar aquele monarca. Pela ação do anjo, Ciro foi persuadido a manter o seu decreto que autorizava a reconstrução do templo. Persuadir é o método de Deus. Isso foi então revelado a Daniel, o profeta, que orava ao céu em favor do seu povo. Daniel 10, 12 e 13. Esse fato remove a cortina e nos permite ver a luta espiritual que se desenvolve na terra entre os anjos de Deus de um lado e Satanás e seus anjos do outro lado. O apóstolo São João fala-nos de 4 anjos comissionados para conter os ventos das comoções e guerras, a fim de que a obra do Evangelho possa ser consumada. Apocalipse 7, versículos 1 a 3. Os anjos servem também como protetores dos que amam a Deus. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, em Babilônia, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6, 22. Quando os apóstolos foram presos em Jerusalém, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os pôs em liberdade. Atos 5, 19. O mesmo aconteceu a São Pedro quando Herodes o prendeu intentando matá-lo. Atos 12, 1 a 11. No seu já mencionado livro, Os Anjos, Agentes Secretos de Deus, o evangelista Billy Graham narra a seguinte história sobre o missionário João Patton. Patton trabalhava nas Novas Hébridas. Certa noite, um grupo de indígenas hostis ao seu trabalho cercaram a sede da missão com o objetivo de incendiá-la e matar o missionário e sua esposa. O cerco prosseguiu durante toda a noite e, no decorrer daquelas horas de terror, o casal orava a Deus pedindo proteção e livramento. Ao amanhecer, eles se maravilharam de ver os atacantes se retirarem sem causa aparente. Então agradeceram a Deus o livramento concedido. Um ano depois, o chefe da tribo converteu-se ao cristianismo e Patton, lembrando o que acontecera, perguntou-lhe o que o impedira de queimar a casa e matar os missionários. Surpreso, o chefe respondeu com a pergunta: quem eram aqueles homens que o senhor tinha ao seu lado? Não havia homem algum na casa, esclareceu Patton. Apenas eu e a minha esposa. O chefe indígena disse então que haviam visto muitos homens rodeando a casa. Centenas de homens grandes, de vestes brilhantes e com espadas desembainhadas nas mãos. Temendo esses homens, eles não atacaram. Ouvindo isto, Patton compreendeu que Deus mandara os seus anjos para os proteger. Todos quantos servem a Deus têm o seu anjo protetor, o seu anjo da guarda. A Escritura diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. É a obra dos anjos estarem unidos aos que são provados, aos sofredores e aos tentados. Trabalham incansavelmente a favor daqueles por quem Cristo morreu. Devemos pedir a proteção desses representantes de Deus sobre nós e nossos filhos. Mediante sincera, fervorosa oração, devem os pais erguer uma sebe em torno de seus filhos. Devem pedir com plena fé que Deus habite com eles e que santos anjos os guardem e a seus filhos do cruel poder de Satanás. Ao voltar Jesus para receber os salvos, todos os santos anjos o acompanharão. Eles trabalharam pelos remidos. Quais soldados do divino general repeliram as hostes das trevas e sustiveram os que creram. Ser-lhes-á então dado compartilhar a alegria de Cristo de reunir e levar para o céu aqueles por quem verteu o seu sangue. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. São Mateus 24, 31. Ao erguer-se da tumba naquele dia, cada filho de Deus será saudado pelo seu anjo da guarda e então conduzido ao encontro com Cristo. Que grande dia há de ser esse, amigo! Dia de encontro com os anjos, encontro com Cristo, encontro também com os nossos queridos que a morte levou. Estarás lá, Deus quer que estejas, e para isso te deu Cristo, em quem temos salvação do pecado e vida eterna. Terminamos deixando com os nossos ouvintes a segurança que nos dá o salmista, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.